entendeu? Te entendo. Cara, eu queria te perguntar uma coisa que eu sou um imbecil, conversei um pouco com algumas pessoas, mas não o suficiente, mas talvez tu possa me ajudar sobre propriedade intelectual. Que na minha cabeça eu ainda acho que é algo complicado de se extinguir, de tu não ter hoje direito de uma propriedade intelectual que seja por um espaço de tempo. Tu acha, eu vejo que pelo libertarianismo hoje acredita-se que não deveria ter direito à propriedade intelectual. Só que qual que assim, onde eu vejo o meu problema que talvez tu possa me explicar melhor. Eu pego a área farmacêutica, por exemplo. São gastados, sei lá, são gastos talvez bilhões ou tanto para fazer o desenvolvimento de um medicamento. E a partir do momento que eu faço esse desenvolvimento, se eu não tiver pelo menos um período de tempo para explorar isso, eu acabo não tendo esse retorno ou talvez inibindo para que um dia eu vá investir nesse tipo de desenvolvimento, saca? É o que vem na minha cabeça. Não sei tem duas perguntas aí. Uma é o técnico e outra é o como é que vai ser. Então assim, no técnico de propriedade intelectual, libertários defendem que propriedade intelectual não existe por causa de o que é uma propriedade. Qual que é a lógica por trás de você ter um título de propriedade em cima de alguma coisa? Porque, é para dar os incentivos para... Não, esse não é o argumento. Porque algumas pessoas falam, mas daí qual é o incentivo? Não. A lei não é sobre te incentivar a fazer alguma coisa. Lei é sobre proteger você. Proteger sua propriedade privada. Proteger aquilo que você adquiriu. Proteger sua pessoa. Então, por exemplo, essa caneca aqui. Existe uma delas. Então, a gente pode colocar só uma bebida aqui. Vou fazer um drink, né? Mas ou ela é minha ou ela é tua. Ou eu tô tomando, ou você tá tomando ela. Tua camiseta. Ou você tá usando, ou eu tô usando. Então, pode existir uma discordância entre eu e você. Porque como é que vai ser? O que eu vou fazer com isso aqui? Certo? Então, você precisa do título de propriedade para dizer quem é o dono que vai dizer o que vai ser feito com isso. Então, se a camiseta é tua, você faz o que você quiser com ela. E se eu não gostar? Dane-se. Resolvido o conflito. Nós temos uma forma de resolver isso. Uma ideia, uma patente, uma ideia, uma fórmula, ela não é escassa. O termo disso em economia é escassez. Porque às vezes a galera pensa assim, escassez quer dizer raridade. Não. A galera fala assim, não, mas é que ideias boas não são muito comuns. Não, escassez não é raridade. Escassez é finitude. Essa caneca é finita. Sim. Ela é única, claro, pode ter outras iguais, mas enfim. Te entendi. O que eu produzi, ela é finita. O termo o uso dela é exclusivo. Tá. Ou eu uso, ou você usa. E aí o que acontece? Numa ideia, se eu tenho uma ideia, você pode ter essa ideia também. Se você contar uma piada, eu ouvir ela e contar ela pra outra pessoa, você esquece a piada? Não. Então, a ideia, ela não é escassa. Ela pode ser usada por várias pessoas diferentes, ela não deixa de... Não existe um conflito acerca de quem é o dono da ideia ou quem vai poder aplicar ela. Se você constrói um motor e eu copio ele, você não perdeu o seu motor ou a sua ideia. Então não existe uma disputa de quem vai ter o controle daquilo, porque não tem controle. Então por isso que não faz sentido a noção de propriedade intelectual. E pouquíssima gente, exceto randianos, defendem que na verdade existe, porque tipo, não, a ideia saiu da minha cabeça. Esquece isso. A maior parte das pessoas fica em, tá legal, mas e os incentivos? Eu tô entre que é a segunda pergunta que você tava fazendo. Que é, tá, mas isso não funciona, né? Dane-se, por quê? Aí qual que é o incentivo que eu tenho pra fazer alguma coisa? Qual que é o incentivo que eu tenho pra criar alguma coisa? Qual que é, por que eu faria, por que a indústria farmacêutica faria? E aí a resposta para isso lei não é sobre incentivar, a lei é sobre proteger, mas ainda assim, ok, vamos responder essa pergunta. Que é, como é que seria? E aí você tem um problema que é assim, você está tentando imaginar uma coisa que não existe. Porque hoje a gente tem algumas coisas que não têm propriedade intelectual. Por exemplo, como tocar uma guitarra. Tipo, as escalas, ninguém é dono das escalas ou das notas, certo? Mas como elas já são descobertas e tudo mais, a galera não trata nisso, assim. A gente tem alguns exemplos, mas a gente não tem um exemplo de, tipo, um país que roda a indústria farmacêutica sem propriedade intelectual, algumas coisas assim. A gente tem alguns exemplos dentro da indústria e tudo mais, mas, enfim. Então é difícil você criar alguma coisa ex nihilo, né, meio do nada, assim, e entrar na cabeça de alguma pessoa.
Porque geralmente a pessoa que vai fazer essa pergunta é uma pessoa muito prática. Então, quando você dá uma ideia teórica, ela vai falar: ah, mas eu acho que não. E daí você não tem resposta. Pero é como se eu tivesse um pitch de um negócio, tipo, sei lá, 1990 e sei lá quanto, eu te faço o pitch da Amazon, e você fica tipo: ah, eu acho que não. Sim. Eu vou ter que abrir a empresa e provar pra você, entendeu? Fazer o quê? Mas assim, quanto aos incentivos, é importante entender também que como propriedade intelectual cria incentivos ruins. Uma coisa que acontece na indústria farmacêutica é, digamos, 3 empresas estão pesquisando uma nova droga para tratar Alzheimer. Aí 2 delas descobrem que a outra está perto de aprovar a parada. Tipo, eles já conseguiram, eles estão quase aprovando. E daí eles vão ter uma patente de, sei lá, 10 anos em cima disso. Para a pesquisa. Por que eu vou continuar pesquisando? O cara vai ter a patente? A gente estava pesquisando provavelmente a mesma coisa. Ou, digamos, eu sei, né? Espionagem industrial, eu sei que a gente está pesquisando a mesma coisa. Ele vai conseguir a patente. Então, eu continuar gastando nisso é idiota. Então, eu paro a minha pesquisa. E o cara que conseguir a patente, ele vai falar: para a pesquisa também. Porque eu tenho a patente por 10 anos. Para que eu vou gastar em desenvolver um novo remédio se eu tenho esse monopólio por 10 anos? Qual que é o sentido? Não tem lógica nisso. Isso atrasa investimentos também, isso atrasa desenvolvimento, isso impede que... Porque de repente vai que a outra indústria que estava um pouquinho para trás, ela descobre uma outra coisinha que melhora. Você perdeu isso? Quanto que você perdeu nisso? Não tem como calcular. Mas isso cria incentivos perversos. Tratamentos no geral podem seguir isso. Uma vez que eu tenho monopólio numa parada, é muito melhor investir em marketing dentro disso e depois tentar esticar o monopólio dessa parada aqui do que eu gastar com nova pesquisa. O que é mais barato? O lobby para esticar o tempo de duração dessa patente ou a pesquisa? Ah, mas e se eu for uma pessoa muito moral e ética e investo na pesquisa? Tá, uma empresa não vai. E ela vai sair ganhando. Então você cria incentivos podres. Isso acontece, por exemplo, a Disney é um bom exemplo disso. Toda vez que a patente do Mickey Mouse tá pra vencer, eles conseguem uma extensão. Isso aí, puta exemplo gigantesco. Eu achei que fosse liberado hoje já a logo do... Talvez hoje seja, mas eu sei que isso é um exemplo histórico. Mas levou muito tempo, é isso? Isso é um exemplo histórico no debate, porque era sempre que ia expirar, os caras iam estendendo, né? E ficou muito mais do que deveria ser. Na indústria, os mesmos incentivos. Eu consigo uma patente de um motor, eu consigo uma patente de uma tecnologia aqui. Tá, posso continuar pesquisando ou eu vou só tentar vender esse negócio e processar meus adversários? Tem uma coisa, inclusive, que se chama o troll de patentes. Eu compro patentes e processo os outros não porque eu quero inovar, investir em produzir. Depois só porque eu quero processar o pessoal. O maior exemplo, e um exemplo muito bom de como patentes atrasam investimento e inovação, é o maior grupo de trolls de patentes. Assim, é o nome mais famoso de troll de patente, mas ninguém sabe o que é um troll de patente, que são os irmãos Wright. Que os concorrentes do Santos Dumont, vamos ver. Sim, porque a galera fala, eles inventaram o avião. Não, eles patentearam. Primeiro, eles patentearam superfícies de controle. Eles patentearam lá, né? Isso. Essa era a patente deles, como fazer essas coisas. Em primeiro, o Santos Dumont voou antes, mas eu tenho um argumento ainda maior que pai é quem cria. Não é quem faz, é quem cria. Mas mas o que aconteceu? Os irmãos Wright, eles patentearam a parada, eles conseguiram patentear a superfície de controle, e eles passaram o maior tempo, tipo, quando eles estavam desenvolvendo, eles estavam tentando deixar tudo escondido. Então, quem estava desenvolvendo também não tinha ideias. Assim que eles conseguiram as patentes, eles começaram a trollar e processar todo mundo. Todo mundo. E eles retardaram todo o avanço da indústria aeronáutica americana, porque era tipo, só a gente pode fazer. Eu acho que a Boeing, mas outros estavam desenvolvendo simultaneamente, mas daí depois que decolou, eu não sei o específico disso, mas eles trollaram uhum. todo mundo com patentes, processando todo mundo, parando tudo. Enquanto isso, o Santos Dumont, ele estava em Paris, por isso que eu gosto da história, tipo, um brasileiro inventou o avião. Sim e não. Era um brasileiro em Paris, o motor era francês, feito por um argeliano, era alguma coisa assim. A seda do avião era japonesa e o bambu era chinês. Então era tipo, eu gosto dessa história porque tipo... Não sabia, que louco. Sabe, é legal você mostrar tipo como o mercado se junta. Eu gosto dessa história do Santos Dumont. Eu pesquisei isso durante a Copa, durante a abertura da Olimpíada, né? Porque teve o Santos Dumont, achei mó legal. E a galera falou, pô, e aí, quem que inventou o avião? Eu fui atrás da história. Foi atrás, junto com os bodes. Eu gosto dessa história pra mostrar, tipo, como o livre mercado, na verdade, ele conseguiu juntar coisas, porque, tipo, não foi um brasileiro com coisas brasileiras que inventou, ele usou equipamento e ideias de pessoas de todo mundo. E se você tivesse barreiras comerciais e tudo mais, aquilo não ia ter acontecido.
Mas ele inventou o 14 bis e depois ele inventou um avião que pouca gente conhece, que é o Demoiselle. Que era um avião que era mais fácil de construir, era melhor, né? Porque o 14 bis foi meio que o MVP, né? Ele inventou o Demoiselle e ele publicou a planta do Demoiselle. Ele dava para as pessoas, você quer fazer um? Faz. Eu quero que as pessoas voem. E o que aconteceu? A indústria francesa e depois a indústria europeia de aviação começou muito dali. A galera olhando o Demoiselle e começando a brincar. Pô, como é que eu posso fazer? Como é que eu posso melhorar? E o que aconteceu? Quando deu a Primeira Guerra Mundial, eu sei que o exemplo de guerra é uma merda, porque, tipo, quem mata melhor, mas... Quando chegou na Primeira Guerra Mundial, já existia uma tecnologia de voo na Europa e eles conseguiram usar isso. Baseados na planta do Santos Dumont, utilizando... Claro, o Santos Dumont depois ele odiou isso e tudo mais. Sim, mas ok. Foi horrível pra ele, eu acho que pra mim seria também. Mas o fato é... A Europa tinha uma tecnologia de aviação muito desenvolvida. Aí quando os americanos chegaram, foi tipo... Eles chegaram com o palitinho afiado pro tiroteio, tá ligado? Tipo, eu tenho uma porcariazinha aqui que talvez leva 2 cartas, se for curtinha. Enquanto os caras estavam com... Por quê? Porque a Europa teve muita tecnologia na frente, enquanto os Estados Unidos ficou pra trás uma década, porque os irmãos Wright ficaram trolando todo mundo. Eu acho que isso é um bom exemplo de como patente atrasa desenvolvimento. Agora... Quanto que isso gera no Brasil? E no Brasil, inclusive, você tem até um atraso... aliás, quanto que isso gera de atraso no mundo, né? Mas no Brasil, inclusive, você tem até um atraso, porque é o atraso de você conseguir uma patente. Ok. Porque não só existe essa porcaria, mas toda a burocracia pra você ter a parada. Ao ponto que quando você consegue ela, o negócio já tá obsoleto. Então, não só você tem a propriedade intelectual, mas você tem a burocracia pra conseguir isso. Então, você tem o atraso do atraso, entendeu? É um problema gigante, cara. Eu penso assim, se a gente soltar isso, aí as pessoas vão ter que inventar novos jeitos. Na prática hoje, por exemplo, já não existe mais propriedade intelectual em músicas. Quando começou a ter download e tudo mais, quando começou a ter o Napster, que o Metallica foi lá. Sim. É legal ter uma entrevista do Lars Ulrich que ele fala, não, olhando pra trás, o que eu pensei? Acho que eu vou ser o cara mais odiado do mundo, foda-se. Não foi uma boa ideia. Eu lembro de ver no VMA o... Como é que era o cara do Napster? Tendo que ir lá pedir desculpa e tal. Tipo, no começo a galera odiou e tal, tinha como que a gente vai evitar uma porrada de outras coisas similares. Sim. Até que a indústria da música falou, e a indústria do cinema também, falou, cara, foda-se, a gente vai perder essa batalha. Já era. Então, na prática, hoje já não existe propriedade intelectual em filmes, música, etc. É só que baixar sempre foi um trampo. Tipo, pô, vou pegar vírus, o que eu tô vendo, aí vem com a legenda ruim, qualidade ruim, o cara só tá filmando, que bosta, cara. E o mercado falou, eu consigo fazer com preço acessível que as pessoas estão dispostas a pagar. Então eu não ganho na produção, eu ganho na entrega. Que ganha o então, consumidor final. Então eu pago pro artista pra ele me passar as paradas, e eu entrego isso pra você num aplicativo fácil, seguro, que custa 10 pila. E aí você tem o Spotify e a... Tô pagando por qualidade e cabe no meu orçamento. Porque assim, se você quisesse baixar tudo que tá no Spotify e Netflix, você baixava. Sei, mas porra. Isso aqui é chato. Não vai ficar caçando os links aqui, pô, vai vir, sei lá, quantos vírus aqui, meu Deus do céu. Eu só abro o aplicativo lá mais fácil, eu pago 10 só pra... E daí os caras ganham a entrega. Teve essa mudança na indústria. Isso aí é um bom exemplo. Como que seria numa indústria de remédios e tudo mais? Eu não sei, mas eu tô dizendo, tipo, é possível. Entendi. Fala, Sapiens, tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas, beleza? Valeu!